E nessa noite, irmãos, eu vou dar uma pequena pausa da série de mensagens sobre o livro de João, porque o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração e tem batido tão forte que eu preciso compartilhar com vocês nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia. Hoje eu quero falar sobre a fortaleza na fraqueza. Quando sou forte, ou na verdade quando eu sou fraco, então sou forte. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do 7 versículo, mas eu só vou pensar nesta noite e refletir com os irmãos no verso 10. Mas vamos contextualizar este verso, ou na verdade sim. A partir do 7, diz assim a palavra do Senhor: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fale conosco nesta noite e ajuda-nos a aplicar as verdades que haveremos de refletir nesta noite, aplicá-las em nossa vida. Nós oramos pedindo a ajuda do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, que retrato que o apóstolo Paulo faz acerca dele mesmo. Apóstolo Paulo teve experiências indizíveis, tanto assim é que ele diz que não poderia dizer. Então, são experiências indizíveis do ponto de vista espiritual, e isso ele guardou por mais de 3 anos. Ele não quis contar essas experiências para ninguém, porque ele foi arrebatado até o 3º céu, e de lá ele viu coisas que não poderia ser comunicado, até porque acredito que ninguém haveria de entender. Mas diante de todas essas experiências que ele teve, ele poderia lidar com algo de autossuficiência espiritual e talvez considerar-se acima de qualquer outra pessoa por causa da experiência que ele teve. E é nesse contexto de experiências espirituais que ele diz: olha, para que eu não me vangloriasse, para que eu não me orgulhasse, para que eu não achasse que eu sou mais especial que alguém, Deus me colocou um espinho na carne. Certo é que ninguém sabe o que é o espinho na carne de Paulo. O que a gente tem demais são simplesmente pessoas tentando, de alguma forma, explicar o que é isso, mas a Bíblia não diz. Como a Bíblia não diz, eu quero ficar com a Bíblia, e ponto. As especulações ficam por conta de quem especula, não é não? Então, qual é, irmãos, ensinamento que nós podemos extrair desse texto? É que a qualificação primária para servirmos a Deus com algum tipo de sucesso e executar a obra de Deus de forma satisfatória e triunfante é o senso da nossa própria fraqueza, é entender a nossa miséria, é reconhecer a nossa fragilidade.
Quanto mais nós reconhecermos a nossa fraqueza e procurarmos depender de Deus, mais experimentamos do seu poder. Porque enquanto nós estamos lutando com as nossas forças, enquanto nós estamos fazendo pelos nossos contatos, nós não vamos experimentar o poder de Deus, porque senão a glória vai ser dividida, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele, quando faz, Ele faz para que ninguém tenha dúvida que Ele está fazendo. Então eu e você, que somos servos do Senhor, se o nosso desejo é realmente servir ao Senhor de forma intensa, triunfante, satisfatória, nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e depender de Deus para nós continuarmos vivendo. O verso 9 vai dizer, o Senhor dizendo a Paulo, quando Paulo chega e pede para ele: olha, Deus, arranca de mim esse negócio que está me incomodando. Deus disse: olha, a minha graça é o que você precisa. Não mais do que isso, porque o meu poder vai aperfeiçoar na sua fraqueza. Ou seja, Deus está nos convidando a olhar para a nossa própria vulnerabilidade, não como falhas, não como erros, mas como oportunidade para nós experimentarmos a força de Deus e o poder de Deus em nossas vidas. A grande questão da nossa igreja, e eu não estou falando desta igreja Iguaí, mas a igreja do século 21, é que nós nos apoiamos muito em nosso saber, em nosso intelecto, nas nossas condições financeiras, nos nossos conhecimentos sociais, e deixamos de experimentar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus na nossa vida. Só que a proposta de Deus para a sua igreja é: reconheçam a vossa fraqueza e vivam o sobrenatural que está disposto a todo aquele que ama ou espera no Senhor Deus. Você pode dizer amém? Deus deseja que os seus filhos progridam, cresçam na vida cristã. O anseio do Senhor é que todo bom cristão, como diz o pastor Wellington, todo bom crente deveria ser, ou ter como alvo da sua vida, obedecer a Deus e amadurecer. Nós não podemos continuar estagnados, a despeito de tantos anos da fé que nós temos. Nós precisamos crescer, amadurecer e obedecer. Já diria um pensador cristão, Jim Swagger, ele disse que todos os crentes são fracos, mas o Senhor tende a nos tornar mais fracos, com a intenção de nos fazer depender completamente dEle. Desse modo, obtemos força. Percebe que o desejo de Deus é que nós reconheçamos a nossa fraqueza, e Ele faz isso pelo nosso bem. Porque o desejo de Deus é que a gente prospere, mas a partir da visão de Deus da prosperidade, mas a partir dos preceitos de Deus da prosperidade. Deus não quer, não é plano do Senhor que nós vivemos num lance de sofrimento eterno. Não, pelo contrário, Jesus veio para evitar o sofrimento eterno. Então a proposta de Deus é que nós prossigamos, que nós cresçamos, e nós precisamos dEle para fazer isto. Sabe, Deus, Ele espera que a gente dependa dEle, porque Ele, a nosso respeito, tem vontades, tem propósito, tem pensamento. Então Ele espera que a gente entenda isso e dependa dEle. Não coramos fazendo os nossos esforços para termos uma vida que achamos agradar a Deus. O Senhor deseja que cada um de nós pare de lutar. Salmos, o Senhor diz ao salmista: pare e experimente o poder de Deus. Pare e reconheça que eu sou Deus. Agora vamos voltar aqui para o verso de número 10, que é o verso que eu quero refletir com os irmãos nesta noite. O que nós encontramos aqui no verso de número 10 é um lembrete da força que nós podemos encontrar na nossa fragilidade. Uma força que nós podemos desfrutar
em momento de perseguição, em momento de injustiça, em momento de fragilidade, porque é uma força que não vem de nós, é uma força que vem do Senhor. Esse mesmo Senhor que nos salva, que nos restaura, que nos perdoa, Ele tem uma força exponencial para nós. Porque, imagina, um Deus que diz: a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre, é um Deus que sabe o que está falando. E sobre nós, Ele quer que a gente confie nele. Sobre nós, Ele quer que nós dependamos dele. Paulo nos ensina que quando somos fracos, então somos fortes. Por quê, meu irmão? Porque na nossa fragilidade, a graça de Deus manifesta com maior plenitude. Na nossa fragilidade, nós haveremos de experimentar o poder de Deus de forma plena. Mas enquanto nós queremos lutar e fazer as coisas da nossa maneira, nós vamos cansar, vamos frustrar e vamos ofender. Nós somos encorajados, meus irmãos, a olhar as nossas lutas e as nossas dificuldades, não como sinônimo de pecado, mas reconhecer que a nossa maior força não vem de nós mesmos, nem das promessas que as pessoas que estão à nossa volta fazem, porque de nós mesmos e das pessoas à nossa volta, tudo é circunstancial. O homem, ele está favorável a você, enquanto você não lhe confrontar. Então, acreditar numa promessa de uma pessoa tão circunstancial como ser humano, é você simplesmente colocar a tua certeza em uma base movediça. E, a despeito do movediço, Jesus disse: não construa sua casa na areia, base movediça, mas construa sua casa na rocha, pois Ele, Jesus, é a rocha que nos mantém firme, que nos dá estabilidade. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. A nossa luta, a nossa dificuldade, meu irmão, precisa ser entendida como o meio em que a graça de Deus, a graça divina, vai nos sustentar nessas adversidades, nestas lutas, e há de nos transformar de fracos em pessoas poderosas espiritualmente, pessoas com graça, com alegria, com vigor, a despeito de qual a família você pertence, de qual estado você pertence, de onde você nasceu, a despeito de tudo isso, se você espera em Deus, é fortalecido no Senhor, porque Deus é a sua força, é a sua rocha, é a sua fortaleza. Nós podemos encontrar conforto no momento de fragilidade, quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor, é o centro da nossa vida, é aquele que está conosco a cada passo do nosso caminho no dia a dia. Nós somos chamados a viver esse princípio de 12 e 10 aqui. Nesses dias nossos, é um desafio singular dizer ou reconhecer a fraqueza do homem. Parece que é algo contracultural ou contra a cultura reconhecer a fraqueza, até porque nós fomos educados assim, né? Eu não sei aqui, mas lá na minha terra, quando o homem chorava, as pessoas falavam: para com isso, o homem não chora, engole logo o choro. Nós fomos educados para não deixar ou não ter o senso de fragilidade, não reconhecer a fragilidade. E nesse tempo, nessa sociedade que valoriza a força, o poder e o sucesso visível, reconhecer fragilidade parece que é um confronto muito grande, é uma ofensa às pessoas. Mas só que Jesus, Ele diz para nós com muita clareza: para que você experimente a plenitude em mim, você precisa reconhecer-se fraco, frágil.
porque na sua fragilidade eu vou operar. Aleluia. Oh, meu irmão, pare de lutar, batendo cabeça. Confie em Deus, entregue ao Senhor as suas maiores preocupações e anseio e descanse nele, porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém, nada. O mundo em que nós estamos, principalmente nesse tempo, incita-nos a esconder fragilidades. Tanto assim é que qualquer pessoa que você vê na rua e pergunta: tudo bem? Maravilha, só vitória. Mentira, mentira pura. As pessoas não reconhecem a fragilidade, por isso não conseguem ser ajudadas. Porque enquanto eu e você achar que nós somos fortes e damos conta de tudo, nós estamos negando de viver o sobrenatural de Deus. Isso é triste para o cristão. Achar que ele não precisa de Deus, a despeito de Deus que ele diz servir, ele não precisa de Deus porque ele não reconhece a sua fragilidade. O mundo nosso nos incita a esconder, a apresentar uma imagem inabalável. Porque está passando por isso? O crente não passa por isso. Percebe uma coisa? Apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne que incomodava tanto, causava tanta dor a ele, que ele disse para Deus: tira-me esse negócio que está me perturbando. No nosso tempo temos crente igual ao apóstolo Paulo? Pois é, e ele tinha um espinho na carne, estava doente. E aí a gente hoje é imbuído de uma piedosa fé cristã, na verdade, desajustada com a verdade. A gente acha que não, o crente tem que ser uma maravilha. Se está doente, o que é que você andou fazendo? Já associa logo ao pecado, já associa logo ao erro. Só que Jesus vai dizer algo bastante sério no João capítulo 9, de que quando eles chegaram e encontraram um cego de nascença, eu acho esse texto perfeito. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram: oi, ele nasceu cego, por quê? Quem pecou, ele ou o pai? Jesus falou: nem ele, nem o pai, ninguém pecou. A questão é que ele nasceu assim para a glória de Deus, aleluia. Eu e você passamos o que nós estamos passando, aspas, quando sem provocarmos, fecha aspas, passamos o que nós estamos passando para a glória de Deus. Mas quando você provoca o que está passando, meu irmão, segura a tua linha. Isso é perfeito. Repara, meu irmão, aqui Paulo está dizendo, na verdade está nos convidando a uma contracultura, a uma cultura de humildade, de dependência de Deus. Ele chega a dizer: eu me alegro, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, eu sinto tudo isso, eu sinto prazer por amor a Cristo. Paulo está nos ensinando a nos colocar contra a cultura que nós estamos vivendo, essa cultura de aparência. Eu costumo dizer: irmãos, se você tem razão para chorar, chora, mas chora mesmo, chora. Eu tive uma experiência de choro, reverendo Eli. A minha avó, quando faleceu, e diga-se de passagem, eu sou o primeiro neto dela. Diga amém, irmãos, eu sou o primeiro neto dela. E na minha terra o primeiro neto tem alguns privilégios, obrigado, tudo bem. E eu sou o primeiro neto dela. Só que quando ela morreu, eu não estava na minha terra. Me doeu muito, e eu chorei o dia todo. E as pessoas vinham me visitar, falei: ó, não me manda parar de chorar, que eu quero chorar, então meu direito de chorar. E aí quando eu acabei de chorar, pronto, a vida segue. Então eu não tenho medo de expressar a fragilidade, porque na minha fragilidade o Senhor está me fortalecendo. A igreja do Senhor, nós precisamos depender dele. Nós não podemos fazer eco à música contracultural que se canta ali, a música a favor da cultura que se canta ali, de que
não, nós não podemos expressar a nossa fragilidade. Sabe, em meio à pressão constante por uma realização, na verdade, por uma perfeição, reconhecer a nossa fraqueza é o mais recomendável, porque é exatamente nesse reconhecimento que nós encontramos a verdadeira força. Enquanto você se estabelece na sua força, a sua força é limitada, porque você é limitado. Nós somos todos limitados. Mas se nós reconhecermos a nossa limitação e nos asseguramos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, você pode cantar como o irmão Lázaro: vou passando pela prova dando glória a Deus. Quando você confia no Senhor, aceitar as nossas fragilidades e depender de Deus, nos humaniza. Porque Deus nos fez assim, com essas emoções todas. Por isso, reconhecer que nós não somos tudo isso que as pessoas acham de nós, nos humaniza, nos tira dessa pressão de ter que aparentar algo para as pessoas. Meu irmão, o que Deus quer de nós é que nós nos aproximemos do outro com as nossas limitações. É que nós simplesmente criamos um espaço para empatia social. Deus quer que a gente olhe para o outro como humano, como homem. Não roubar a nossa subjetividade em nome de uma aparência fracassada. É isso que o mundo lá fora exige. O que Paulo está tentando evitar, na verdade, é que nós caiamos num ciclo de orgulho tão grande que pode nos levar a espinhos na carne. Sabe, Calvino vai escrever algo bastante sério. Ele diz que a força de Deus é aperfeiçoada somente onde brilha de modo tão claro que ganha o louvor que lhe é devido. Dito de outra forma, Calvino está dizendo que a força de Deus só é aperfeiçoada na vida daqueles que reconhecem as suas fragilidades e fraquezas. Porque o ambiente em que a força vai brilhar é quando não há antagonismo. Quando eu não me coloco diante de Deus e dizendo para Ele: olha, eu também tenho a minha força. A glória dele Ele não divide com ninguém. Ele não reparte com ninguém. Por isso, eu e você precisamos, então, meus amados irmãos, viver nessa perspectiva. Mas, a despeito de 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 10, eu quero reavaliar com vocês a percepção da força e da fraqueza. E a primeira e única lição que nós vamos tirar nessa noite é que a nossa dor física pode produzir maturidade espiritual em nós. Na mesma proporção, a nossa fraqueza pode produzir força em nós. Repara aqui o texto. O apóstolo Paulo diz: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, que profundidade na compreensão deste versículo. Sabe, nós vivemos em uma sociedade que constantemente promove a imagem do indivíduo autossuficiente. Promove a imagem daquele indivíduo como indivíduo modelo, aquele que não precisa de ajuda de ninguém para absolutamente nada. Aquele que diz fazer e ponto, achando que ele é onipotente. Aquele que se gaba, talvez, por ter uma conta bancária rochuchuda. Acha que pode fazer o que quiser e pronto. Aquele que tem uma saúde muito forte e acha que pode fazer e pronto. Pois é, para a nossa sociedade, este é o modelo de
imagem perfeita. Só que, na verdade, isto é resultado de uma era em que nós estamos vivendo, uma era da mídia social, uma era em que os fracassos são simplesmente escondidos por trás de filtros, de aplicativos que mostram apenas o sucesso e a felicidade. E aí você vê as pessoas nas fotos, fruto desses mesmos filtros de aplicativos, com um sorriso até atrás das orelhas, mas a essência está doente, adoentecido. É que nem o palhaço coloca uma máscara lindinha, bota até medo nas crianças, tudo bem, mas por trás da máscara ele está chorando, porque ele está fazendo um papel. Meu irmão, Deus não nos chamou para fazer um papel na sociedade. Deus nos chamou para ser discípulos, filhos, para ser um instrumento para a salvação dos outros. Então, quando você para e olha para as imagens que são promovidas no nosso tempo, você pergunta: isso aí é verdade? Isso aí é verdadeiramente força? Paulo, ele vai oferecer uma perspectiva radicalmente diferente. Ele não apoia esta promoção de imagem, e ele vai simplesmente dizer que existirá momentos extremos de vulnerabilidade, onde, em vez de nós nos desesperarmos, arrancar os cabelos, sair correndo na rua, ele simplesmente nos orienta a encontrar poder em meio à fraqueza. Como? Por quê? Porque é na nossa fraqueza que a graça de Deus se manifesta. A verdadeira força não vem das nossas próprias capacidades, mas da nossa dependência em Deus, de Deus. Meu irmão, escreva isso no seu coração. A sua força não vem da sua capacidade, não vem dos seus conhecimentos, não vem das suas amizades. A sua verdadeira força vem unicamente da tua dependência de Deus. Repara aqui o que o profeta Isaías vai escrever. Em 40, 30 e 31, ele diz o seguinte, sobre colocar a nossa esperança na nossa força. Ele diz: até os jovens perdem força. Até os jovens perdem forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exausto. Primeiro, para dizer para nós que é um equívoco muito grande da nossa parte confiar na força do nosso braço, porque vamos perder a força, vamos nos cansar. Mas ele continua dizendo agora: mas aqueles que reconhecem a sua fragilidade e dependem de Deus, olha só, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, aleluia. O renovar da nossa força não está nos nossos expedientes social ou cultural. Renovar das nossas forças estão em depender de Deus, esperar em Deus, amém? Ele diz: voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Meu irmão, você quer viver uma vida cristã pujante? Dependa de Deus. Você quer viver uma vida cristã triunfante? Dependa de Deus. Porque quando a gente depende de Deus, nós até podemos correr, mas não haveremos de nos cansar. Nós podemos até trabalhar e trabalhar muito, mas nós não haveremos de nos desfalecer, se o Senhor for a nossa força, se nós formos dependentes do Senhor. A grande preocupação de apóstolo Paulo, assim como é do profeta Isaías, é que nós precisamos resistir à tentação de parecer que tudo está bem, parecer que nós somos fortes,
parecer que nós somos inabalável, e em vez disso, nós precisamos permitir que a nossa vulnerabilidade se torne um testemunho da força que Deus proporciona em nós. É isso que Paulo está dizendo: quando eu sou fraco, quando eu reconheço isso, gera automaticamente um testemunho, porque o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu tenho pensado, daquilo que eu tenho pedido. Mas isso requer coragem. Para que você viva desta maneira, nessa dependência que o apóstolo Paulo ensina aqui, precisa de coragem. Coragem para não negociar a fé. Coragem para colocar Deus como prioridade da sua vida. Coragem para saber que em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coragem para dizer não quando a gente precisa dizer não. Coragem, nós precisamos de coragem. Mas nós precisamos de humildade. De humildade e de fé. Humildade e saber, meu irmão, que nós precisamos do Senhor. E isso vai nos impulsionar a nos render aos pés do Senhor todos os dias. Humildade para saber que para sair da minha casa, eu preciso da proteção do Senhor. Humildade para saber que eu não faço nada sem que Ele me abençoe e me oriente. Humildade para saber que o meu próximo passo só é um passo certo se o Espírito Santo de Deus me guiar. Coragem, especialmente quando nós estamos em dificuldade. Especialmente quando nós estamos sob julgamento. Especialmente quando nós estamos sendo atribulados. Nós precisamos de coragem. De saber que quem vence por nós é Jesus. De saber que quem nos dá a vitória é Jesus. Aleluia. De saber, meu irmão, que no nosso maior momento de fraqueza, de fragilidade, nós podemos desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor. Isso, além de coragem e de humildade, significa você cair ou sair na contramão do mundo, admitindo que nós não somos onipotentes e que sem Deus nada nós podemos fazer. Por mais boa intenção que você tenha, por mais pensamento florido que você tenha, sem Deus, João capítulo 15, versículo 5, nada podeis fazer. Nada podeis fazer de relevante para a eternidade. Porque tem muita gente que está fazendo um bocado de coisa aqui, sem Deus ser o centro da sua vida. Estão fazendo para o seu próprio bel prazer. Só que para a eternidade, só é feito o que precisa ser feito, se Deus for o centro. Talvez, quando você olha para 1 Coríntios capítulo 12, o que você vai ver, na verdade, é um convite a você sair da normalidade, um convite para você ser ousado, um convite para você fazer o que ninguém está fazendo, para consequentemente ter respostas que ninguém está tendo. Qual é o grande problema? A gente faz o que todo mundo está fazendo e gostaria de ter o que todo mundo não tem. É uma incongruência muito grande. Você e eu, se quisermos experimentar o poder de Deus em nós, nós precisamos reconhecer a nossa limitação e fragilidade e confiar e depender do Senhor. Talvez quando você lê esse texto, você pode dizer, mas por quê? Como assim? Pessoa tem prazer na dor. Será que o apóstolo Paulo era desprovido de uma boa consciência mental? Será que talvez ele teria algum tipo de distúrbio emocional para dizer que tem prazer na dor? Acredito que, de forma muito objetiva e lógica, ninguém tem prazer na dor. Penso num negócio incômodo.
principalmente se a dor for no dedo mindinho do pé. Meu Deus, você não dorme, nem anda. Pensa num dedo que você nem sabe que tem, só sabe que tem quando ele está doendo. Fala sério. O mindinho é assim. Então a dor, ela não é fácil, ela é incômoda. Mas Paulo está dizendo aqui, eu tenho prazer em tudo isso. Eu tenho prazer em perseguição, eu tenho prazer em tudo isso. Meu irmão, Paulo não estava desequilibrado quando escreveu o que escreveu. E nem ele deseja que nós entendamos esse texto de forma desequilibrada, saindo aqui como simplesmente querendo sentir dor. Não, Paulo não está falando sobre isso. No contexto que nós vemos é que Paulo regozija, ou seja, ele se alegra no sofrimento por causa da glória de Deus, por causa do amor de Jesus. Percebe que o sofrimento de Paulo era por amor a Jesus. A causa da fragilidade de Paulo era exatamente porque ele estava sendo afrontado por amor a Jesus. Meu irmão, eu e você precisamos estar preparados para quando a época do afrontamento ou enfrentamento por amor de Jesus chegar e bater na nossa porta, de nós, como o apóstolo Paulo respondeu, eu tenho prazer, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Amém, irmãos? Eu fico maravilhado com os discípulos. Os discípulos chegaram no Sinédrio, e o Sinédrio falaram, olha, vocês precisam calar a boca, não podem falar mais de Jesus. E aí, Atos capítulo 5, tinha um senhor bastante fantástico. O nome dele tem alguma semelhança com o meu. O nome dele era Gamaliel, diga-se de passagem. Esses Gamaliéis não são fáceis. Aquele homem, ele parou para o Sinédrio e falou assim, olha, vocês vigiam com o que vocês estão querendo fazer com estes homens. Porque se esses homens, o que eles fazem é de Deus, ninguém pode parar. Então vocês cuidado com o que fazem desses homens. Sabe o que o Sinédrio falou? Ok, a gente acata o conselho de Gamaliel, mas agora vamos dar umas chicotadas neles para ver se eles obedeçam e param de falar de Cristo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os discípulos levaram a chibatada, saíram correndo, louvando, exaltando o Senhor. E quando chegou na congregação, num culto como esse, eles se colocaram aqui na frente e falou para a igreja, nós apanhamos uma chibatada, muita chibatada, mas nós louvamos ao Senhor, porque Ele nos achou digno de sofrer pelo seu evangelho. A minha pergunta é, se nos arrastarem nesta noite para chibatadas, qual será a nossa postura? Sabe, nenhum sofrimento que nós venhamos a passar ou a suportar por Jesus Cristo compara-se àquilo que Ele fez por nós. Por isso, nós somos chamados a uma fortaleza. Nós somos chamados, meus irmãos, para sofrer, se possível for, por nosso Senhor. Por isso a gente não pode ter muitos mimos. Muito isso. Ah, não. Meus irmãos, nós fomos chamados para sofrer, se possível for. Paulo, escrevendo a Filipenses, ele disse que ele gostaria de participar. Filipenses 3:10. Paulo simplesmente não se importava com o que os outros pensavam dele. A preocupação dele era com o que Deus estava pensando. Qualquer distorção com a realidade da nossa igreja, do templo 21, ou do século 21, não é mera coincidência. Nós hoje gostamos que as pessoas nos reparem, nos veem, nos aplaudem a nossa fé e reconheça, precisamos de representantes da fé. Paulo estava preocupado com Jesus, o que Jesus estava achando da vida dele.
E ele disse simplesmente, olha só, Paulo entendendo aqui a consciência de Pedro, percebe o que Pedro vai dizer aqui, em 1 Pedro 4, 12 e 13, Pedro escreve, amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho lhes tivesse acontecido. Agora ele continua dizendo, mas alegram-se. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Meu irmão, reconheça a sua fragilidade, sofra os sofrimentos de Cristo, porque quando a sua glória for revelada, vai ter uma grande alegria. Repara aqui o texto, ele diz, vocês vão exultar com grande alegria. Isso é lindo. Deus está trabalhando por nós, em nós, através de nós, apesar de nós. Por isso, meu irmão, entenda que tudo coopera para o bem. Romanos capítulo 8, 28. Tudo coopera para a glória de Deus. Por isso, o tempo em que você está vivendo, entrega nas mãos do Senhor, pois o Senhor pode reverter toda e qualquer circunstância à sua volta. Deus pode reverter. Mas se você depender dEle, se você amá-lo, sofrimento e glória caminham junto. Repara, Pedro diz, sofram, porque serão, se vocês vão exultar de grande alegria. Sofrimento e glória caminham junto na vida de um dedicado cristão, de um bom cristão. E quando você vive desta forma, você pode até cantar aquele hino, mas valeu a pena, Senhor, valeu a pena tudo. Meu irmão, minha amada irmã, Jesus disse a Paulo, a minha graça é o bastante. Jesus diz a nós nesta noite, porque a sua palavra é intemporal. Jesus diz a nós nessa noite, a minha graça é o bastante para você. Então para de querer que as coisas andem da sua forma. Viva a forma de Deus com intencionalidade. Dependa do Senhor com verdade em seu coração. A graça de Jesus é revelada no seu poder. O poder divino se mostra brilhante quando eu e você reconhecemos a nossa fraqueza e dependemos dEle. Seja honesto contigo mesmo e com Jesus. E para de colocar o seu olho na circunstância. Há uma canção que eu cantava quando eu era mais novo, não que esteja mais velho. Diz assim, Pagissé, Nsgasintinclosomwe, na sapunda quas, cabeba do faê. Pagissé, Nsgasintinclosomwe, sela pungama de sumo. Nabila tlashifa inoe, sela molesum, na piacu e faê. Um saco gosto, lumo. Entendeu tudo vocês? Fala amém. Porque agora eu vou cantar. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre eu estou. Vigia, irmãos, canta direito. Muito bem. Até o reverendo ali está cantando. Maravilha! Isso é lindo demais. Nós não podemos andar por circunstâncias, meu irmão. Coloque seu olho em Jesus. Coloque teu olho em Jesus, meu irmão, isso é lindo. Paulo, ele glorificava o Senhor apesar das suas aflições. Apesar das suas aflições, ele adorava o Senhor, ele glorificava, ele se gloriava em Deus. Apesar das nossas aflições físicas. Na verdade, a nossa aflição física
não pode ser impedimento para nós florescermos na obra do Senhor. Irmãos, eu conheci um pastor. Que tinha um filho. E o filho foi simplesmente retirado abruptamente diante dele por opressores. E mataram aquela criança na frente dele, para que ele deixasse o caminho de Jesus. Mas ele não deixou. Ele continuou pregando. A sua história, a sua gente foi mudada por causa de gloriar-se no Senhor, apesar das aflições. É por isso que eu não consigo entender o crente do século 21. Qualquer coisa é motivo de não estar na igreja. Qualquer coisa é motivo de se embuirar. Qualquer coisa é motivo de deixar Jesus. Qualquer coisa é motivo de ir para outra igreja. Qualquer coisa é motivo até de perder a fé. Mas aí estava um pai que perdeu o filho na frente dele. E ele disse: eu não abro mão. Eu já contei para vocês aqui. As aflições da vida não podem ser impedimento de nós servirmos de forma eficaz ao nosso Senhor. Meu irmão, saiba de algo. Se hoje você é calado por amor de Jesus, se os seus olhos são fechados hoje por amor de Jesus, eles vão abrir na presença de Jesus. E não há nada mais perfeito do que isso. Não há nada mais excelente do que isso. Por isso, seja forte, seja corajoso, seja cristão. Eu quero terminar dizendo para você, meus amados irmãos, Igreja de Jesus, abraça a sua fragilidade, não como sinal de derrota, porque a fragilidade não é derrota, mas como uma oportunidade de você ser transformado à imagem daquilo que Deus quer que você seja. Escreva isso no seu coração. Há uma imagem que Deus quer que você seja. E Paulo escreve isso também. Ele diz: a imagem do varão perfeito. Este é o objetivo dos céus, nos fazer a imagem do varão perfeito. Ainda nós não estamos lá, por isso, não abra mão. E mesmo se o mar te submergir, ele vai te trazer para fora para você respirar. Há muito tempo, isso já não está me permitindo mais. Amigo Paulinho, você pode não acreditar, mas eu nadava muito. Eu passava muito tempo debaixo da água. Hoje não estou passando nem meio minuto, nem meio segundo, não estou passando mais. Nem água não estou indo. Do mar, irmãos. Paulinho, não sei o que esse riso dela está querendo dizer, mas eu estou falando do mar. Porque eu estou com um problema na perna que fica pegando quando eu entro no mar. Mas eu entrava, passava tanto tempo debaixo de mar, e depois eu levantava para pegar. Falava, uau. E quando eu vejo esta poesia que o irmão escreveu, se o mar me traz, aleluia, e me faz andar sobre as águas. Oh Jesus, obrigado. Tu és o Deus és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, irmãos, aleluia. Sabe, o que eu não quero que você esqueça nessa noite é que quando você é fraco, é aí que você está forte, se você depende do Senhor. O meu desejo é que você dependa de Deus. Essa é a verdade que eu quero que te inspire a viver todos os dias. Dependa de Deus, seja autêntico, dependente do Senhor, dia após dia.
Não pense que a sua vida é determinada por homem nenhum. Não pense que o homem tem o direito de colocar um ponto final na sua história. Você, dependendo de Deus. Meu irmão, é forte, tão forte, que você nem dá conta de tanta fortaleza. Paulo, ele olha para o espinho na carne como um dom de Deus. Ele olhou para o espinho na carne como um dom, como uma graça de Deus, para que ele não fosse orgulhoso. Ele ouviu a mensagem de Deus acerca do espinho na carne, e ele aceitou, porque Deus falou para ele: não vou tirar o espinho na carne, a minha graça é o suficiente. E Paulo simplesmente aceitou. Meu irmão, Deus foi o suficiente para Paulo. A graça foi o suficiente. Paulo dependia da graça de Deus para conviver com o espinho na carne. Sabe, não queira tirar seu espinho na carne. Dependa de Deus e conviva com Ele, porque Deus vai te fazer forte. Porque o espinho na carne pode ser um grande testemunho para muita gente nesta cidade. Meu irmão, minha amada irmã, Paulo experimentou força naquela fraqueza, naquela dor, e ele continuou. Ele não permitiu que o espinho na carne fosse pedra de tropeço na sua caminhada espiritual. É por isso nós precisamos ver com muita clareza o que nós estamos passando, o que os nossos dias estão nos ofertando, para que nós não tornemos as coisas um tropeço para a nossa caminhada. Mas antes, Paulo deixou que Deus transformasse esse espinho em uma pedra de apoio. E você? O que tem usado de desculpa para não se entregar a Jesus plenamente? O que tem usado de desculpa para não servir de forma excelente? O que tem usado de desculpa para simplesmente fazer a sua vida longe do propósito de Deus? Paulo tinha um espinho na carne, mas ele não usou desculpa. E hoje nós estamos falando sobre ele, porque ele resolveu obedecer. Louvado seja Deus. Escreveu um grande pensador cristão que não orem para a vida fácil. Orem para serem homens e mulheres melhores. Não peçam por tarefa equivalente às suas forças, mas peçam forças equivalentes às suas tarefas. Meu irmão, não pense que a vida cristã é um mar de rosa. Não. Porque nós cantamos esta manhã aqui: cicatrizes. Há cicatrizes, há sofrimento. Então não queira viver sem isso, porque viver sem isso pode te afastar de Deus. Por isso, em meio às suas cicatrizes e sofrimento, se apega com o Senhor. Escreveu um certo servo de Deus, que talvez vocês conhecem. Num pensamento brilhante nesta tarde, ele escreveu assim: quando sou fraco, então sou forte, e a graça é o meu escudo, e Cristo é a minha canção. Só mais um pouco de tempo estaremos para sempre com o nosso Senhor. Por isso, meu irmão, faça das suas crises canções e escudo, para que você passe os dias sabendo que só mais um pouquinho de tempo, aguenta mais só pouquinho de tempo, nós não estaremos mais aqui, porque nós haveremos de estar com Ele.